voz será minha, mas a mensagem de Deus. Amém, meus queridos? Agora nós temos vários lugares, viu? Vocês que estão aí de pé, aqui no corredor tem vários lugares. Do teu lado tem alguma cadeira vazia? Dê um sinal com a mão aí, ó. Vários lugares. Eu gostaria que todos assentassem, tá? Para que haja comodidade para você ouvir a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia nos Salmos, Salmo de 90. Deus tem uma palavra no teu coração. Eu sei que Ele já tem falado. Nós já temos sentido a sua presença. Salmos de 90. Na minha Bíblia tem o seguinte título para esse salmo: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler este salmo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração de nossa vida é de 60 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor de que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Assentado como você está, vamos orar. Feche seus olhos, cubra a tua cabeça. Pai Celeste, nós estamos aqui na Tua presença. A Tua palavra diz: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós estamos num número maior. Eu quero repreender agora todo o mal, Senhor, toda indisposição, todo cansaço físico, mental, toda distração, toda sonolência. Eu quero repreender agora e ordenar em nome de Jesus: saia. Tudo aquilo que tentar atrapalhar essa ministração, seja agora repreendido no nome do Senhor Jesus. Doce Espírito Santo, Tu tens liberdade de agir em cada coração. Tu tens a liberdade de operar no nosso meio. Os anjos do Senhor, que pelo Senhor, Pai, foram designados, têm liberdade de passear neste lugar. Aqui não é outro lugar, senão a Tua casa, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Quebranta os corações nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, eu gostaria de falar um pouco acerca desse salmo. Quero pregar uma mensagem expositiva. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, eu vou falar sobre o Salmo 90. Então, não quero fugir muito dele. E nós vemos aqui a fraqueza do homem e a providência de Deus. Um homem fraco e um Deus todo-poderoso. Que maravilha! Nós podemos saber que Deus compadece desse homem fraco.
mesmo Ele sendo todo-poderoso. No Antigo Testamento, meus queridos, nós vemos ali algo registrado interessante. Deus mandou separar cidades de refúgio. Essas cidades, para que servia? Quando alguém cometesse um crime e essa pessoa não fosse culpada, por exemplo, houve um acidente, um touro de um fazendeiro matou um garoto que atravessava o pasto. Naquela época era comum isso. Aquele fazendeiro, ele era culpado, porém não diretamente, ele era culpado, mas não era aquela culpa de um criminoso que tirava simplesmente a vida de uma pessoa. Houve um acidente, alguém caiu no buraco que o outro tinha feito, ele era responsável. E existia naquela época o vingador vinha para matar. Então Deus mandou fazer algumas cidades, separar algumas cidades chamadas cidades de refúgio. Essas pessoas, para que o vingador não pegasse, não judiasse dessa pessoa, não matasse, elas teriam que correr para a cidade de refúgio. Deus sempre quis providenciar um refúgio para o homem, uma segurança para o homem. No texto que nós lemos, segundo o que conta alguns teólogos, esse Salmos 90 foi escrito por Moisés. Nós cremos que foi escrito por Moisés. E nós vemos que Moisés, ele começou dizendo o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Então Moisés, assim como Deus providenciou aquelas cidades de refúgio, Deus também era o refúgio e foi para muitas pessoas no passado, no Antigo Testamento. O salmista Davi também dizia: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na angústia. Então muitos homens de Deus se apresentaram ou falaram que Deus era o seu refúgio. E eu pergunto para você nesta noite: Deus tem sido o teu refúgio? Você tem recorrido a Ele? Você pode perguntar ao irmão que está do teu lado: Deus é o teu refúgio? Deus tem sido o teu refúgio? Amém? Deus tem sido. Você tem corrido para os seus braços? No momento de tempestade, no momento de dificuldade, você se refugiar num abrigo, não é bom? A ideia de refúgio é para aqueles que iam pelo caminho e de repente vinha uma tempestade violenta e alguém achava um lugar onde se esconder. Deus se apresenta dessa forma. A palavra, o original, dá esse entendimento. Então, para nós hoje, trazendo para nós, que quando eu falo de tempestade, eu estou falando de problemas, de dificuldades. Então, quando você estiver com muitas dificuldades, com muitos problemas, você vai lembrar que existe uma porta aberta onde você pode se abrigar. Existe uma porta aberta, existe um escape. Moisés, Davi e tantos outros diziam: Deus é o nosso refúgio. Moisés começa a dizer: Deus é o nosso refúgio. E ele diz de geração em geração. Não é um refúgio por um tempo, é para sempre. Para todo sempre Deus irá te proteger. Nem a morte pode te separar de Deus. A morte não consegue separar. Então Deus é e sempre será o refúgio daqueles que nele creem. Aquele refúgio do passado era para quem pecava, mas que não fosse culpado. Hoje em dia, no Novo Testamento, pelo sangue de Jesus, até os culpados, os criminosos, culpados, porém arrependidos em Cristo Jesus, já tem um refúgio para eles. Pode ser culpado, mas o sangue de Cristo nos elimina, nos inocenta da culpa do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E quando Deus perdoa, nós entramos no seu refúgio. Começa a dizer o salmista, e ele começa a exaltar a esse Deus. Deus tem colocado no meu coração para nós pregarmos mais falando, exaltando a Deus. Nós vemos muitas coisas exaltando aos homens, mas Deus que precisa ser glorificado no nosso meio. Não é verdade? Afinal de contas, nós estamos aqui fazendo um culto a Ele. A presença dEle é necessária neste lugar. Então Moisés começa a dizer o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo,
a eternidade. Tu és Deus, sempre, um reino sempre eterno. Ele era Deus no passado, é Deus no presente, será Deus no futuro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus inabalável, imutável. E a Bíblia diz no Salmo 125, os que confiam nesse Deus é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu quero permanecer para sempre. Aqui nesse salmo, você vai perceber que Deus vai demonstrar a fragilidade do homem, quando ele chega até colocar um limite na vida do homem. No versículo, nós temos aqui o versículo que fala que a vida do homem duração da vida, versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegaram aos 80 anos, o que pode esperar deles é cansaço e enfado, pois a vida passa rapidamente, nós voamos, é como um conto ligeiro. Ele está dizendo que o homem voa, o homem passa, mas em Cristo nós podemos superar alguns limites. Amém, irmãos? Eu creio que pode até passar dos 80. Eu não quero parar dos 80, não. Eu quero ir mais longe. Eu creio que nós podemos quebrar alguns limites em Cristo, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso, e Ele olha para a fragilidade humana e Ele tem misericórdia e Ele abençoa. E a Bíblia diz que mesmo na velhice darão frutos e serão viçosos, serão abençoados. Eu creio. Algumas pessoas estão fazendo trabalhos bonitos com pessoas da terceira idade. Não é verdade? Eles estão melhorando. É bom isso aí. Mas o melhor é estar nos atos do Senhor. É florescer na casa do Senhor. Dar fruto para o Senhor. Nós podemos fazer isso. Nós podemos edificar as pessoas que passam, que estão na terceira idade. Podemos sim. E essas pessoas podem viver bem mais. Por que o mundo que está fazendo isso? Nós precisamos também preocupar os idosos da nossa igreja. E eles podem dar frutos em o nome de Jesus. Serão fortes e viçosos. O mundo não tem isso para oferecer, mas a igreja tem um remédio. A igreja tem a direção. E nós podemos ajudar aqueles que já estão numa idade um pouco avançada. Porque a vida passa mesmo, mas nós precisamos nos alegrar. E tem mais uma coisa. Em Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2. Se você quisesse abrir a Bíblia, Jó é um livro antes de Salmos. Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito sobre o homem. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Tá? O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Então o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Mas está falando para o homem de uma forma geral. Mas a Bíblia diz, para o justo, para aquele que aceitou ao Senhor Jesus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor nos livra das aflições, inclusive Jó, né? A Bíblia diz que Jó passou por um sofrimento, mas não foi a vida inteira. Foi um período da vida de Jó. Primeiro ele era próspero, rico, abençoado, tinha uma comunhão com Deus, ele tinha a riqueza completa, porque não adianta o homem ter só dinheiro e não ter a presença de Deus. A maior riqueza é ter Deus. Jó tinha riqueza na parte financeira e tinha a presença de Deus. Quando o Senhor permitiu que ele fosse provado por um período, ele sofreu, teve aflições, mas depois ele teve o cativeiro mudado e a riqueza, a glória foi melhor ainda. Eu creio, queridos, que as aflições elas vêm e vêm para assolar, vêm para derrubar, mas se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Ele renova as suas forças. Isaías capítulo 40, ele diz: não sabes que o eterno Deus não se cansa, nem se fadiga? Ele dá força aos cansados e vigor àquele que não tem nenhum vigor. Então em Deus nós somos fortes.